Bom, 7h04 em Campos. Começa agora mais um Folha no Ar, primeira edição, sexta-feira, 20 de agosto de 2021. Está começando mais um Folha no Ar. Muito bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia bem informado. Ao vivo aqui pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã. Ao vivo também em nosso streaming no Face, no YouTube e no Instagram. E ainda você pode acompanhar este programa de hoje em podcast daqui a pouco também. Logo mais, tem reprise às 17 horas na Plena TV. Só para a gente começar o programa, né, e informar os ouvintes e agradecer desde já a compreensão, a gente vai inverter aqui a dinâmica do programa para aproveitar ao máximo, é claro, o tempo com a convidada de hoje, a Marina Silva. Então a gente deixa as manchetes para o fim do programa, os comentários sobre as notícias aqui da região e vamos direto aí à conversa com a ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula e candidata à presidência da República em 2010, 2014 e 2018, no oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus Serviços de Saúde e Medicina Ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Com prazer que recebemos aqui neste Folha no Ar a Marina Silva. Marina, seja bem-vinda, muito obrigado pela presença aqui no nosso programa, um bom dia, né, para você, seja bem-vinda. Bom dia a vocês, eu é que agradeço pela oportunidade de estarmos aqui conversando. Muito bom. Deixa eu trazer o bom dia do Aloysio Abreu Barbosa e deixa eu inverter aqui, Aloysio, com sua permissão, deixa eu trazer o bom dia dos convidados primeiro, hoje o Arnaldo Neto também, né, aqui conosco. Arnaldo Neto, bom dia, né, seja bem-vindo ao nosso Folha no Ar. Bom dia, Nogueira, bom dia, nosso entrevistado Marina, bom dia, Aloysio, sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Bom, então vamos lá, Aloysio Abreu Barbosa, bom dia, também bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição, desta sexta-feira, dia 20 de agosto. Bom dia. Bom dia, Cláudio Nogueira. Bom dia, senadora Marina. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming telespectador do Folha no Ar. E nosso bom dia é sempre especial porque nos acompanha aí, duas categorias que nos acompanham aí desde manhã, os taxistas e motoristas de aplicativo. Bom dia a todos. Bom, Aloysio, vou pedir a você então para startar aí essa entrevista com a Marina, por favor. O convidado essa semana é Arnaldo, né? Ah, tá. Vou pedir a Arnaldo para ter a honra de abrir com a senadora Marina Silva. Ok. Senadora e ex-ministro do Meio Ambiente, militante na área do meio ambiente sempre, né? Sempre defendendo essa pauta. Queria que você falasse com a gente primeiro sobre a política ambiental do governo Bolsonaro, sobretudo na gestão do ex-ministro Ricardo Salles. Como você acompanhou essa política nacional em relação ao meio ambiente e seus reflexos mundo afora? Na verdade, nós não temos, Arnaldo, uma política ambiental. Todos aqueles que estão nos acompanhando agora, diante do quadro que estamos vivendo no Brasil, em relação ao isolamento do Brasil que nós temos, a tática do governo Bolsonaro é de não ter uma política ambiental. A ausência dessa política está refletida nos índices de desmatamento que aumentam em todos os biomas, no aumento das queimadas, no desmonte dos órgãos de gestão, como é o caso do ICMBio, de fiscalização e controle, como é o caso do IBAMA, e nos órgãos de monitoramento, como é o caso do Instituto de Pesquisas Espaciais. Além disso, nós temos uma ação forte do governo o tempo todo no Congresso Nacional para demolir a legislação ambiental brasileira. O ministro Ricardo Salles, ele foi uma espécie de demolidor da gestão e da governança ambiental brasileira ao longo do período em que ele ficou à frente do Ministério do Meio Ambiente. Agora, nós temos um ministro que assume o lugar dele simplesmente para ficar fazendo o gerenciamento da massa falida. Mas o Brasil não tem política ambiental. Nós estamos vivendo uma situação dramática, onde o mundo inteiro nos isola,
É uma vergonha que o Brasil vá para uma reunião de preparação da COP de Glasgow e proponha um nível de emissão de CO2 que eleva a temperatura da Terra para uma média de 5 graus Celsius, quando o IPCC acaba de lançar um relatório dizendo que nós já tivemos um aumento de temperatura de 1,09 graus Celsius por ação humana, e de que se a gente ultrapassar os 2 graus, a gente está comprometendo a vida no planeta. E o Brasil tem o desplante de propor uma meta de emissão de CO2 que eleva a temperatura da Terra para 5 graus, ou seja, seria torrar o planeta. Mas isso é muito coerente com o que está sendo feito na política energética, na questão do desmatamento, na questão das metas de redução de CO2 em todos os níveis. Não há política ambiental e hoje quem ocupa o lugar do Salles é o presidente da Câmara dos Deputados, o deputado Lira. Eles estão fazendo a demolição da governança ambiental brasileira junto com o Bolsonaro. Senadora, a gente teve em maio de 2020 uma reunião foi denunciada pelo então ministro Sérgio Moro, no Supremo, inclusive, onde o ministro do Meio Ambiente, o ex-ministro, no caso, né, o Ricardo Salles, foi uma frase que ficou famosa ao ser revelada aquela reunião para o Brasil e para o mundo, né? A gente tinha que aproveitar a Covid, que a gente, o governo, tinha que aproveitar a Covid para ir passando a boiada na legislação ambiental. Como é que a senhora entendeu aquela frase e o que a senhora acha que ela significou de lá para cá? Bem, aquela frase, ela é uma afronta a todo e qualquer interesse republicano, é uma afronta aos brasileiros e brasileiras que naquele momento já estavam vivendo um momento gravíssimo de penúria, com perdas de vida, e o ministro considera essa situação de sofrimento, de incertezas, porque àquela altura ainda não se tinha as informações que se tem hoje, o que funciona e o que não funciona, com mais segurança em relação às medidas de prevenção, e o ministro acha que aquilo é uma oportunidade para fazer mais maldade, que seria, como ele mesmo disse, parecer caneta para passar a boiada e, segundo ele, ganhar de baseada a destruição da Amazônia, a destruição do Cerrado, a invasão de terra pública, e o reflexo daquela fala dele continua até hoje. O projeto que acaba com o licenciamento ambiental brasileiro faz parte da estratégia de passar a boiada. O projeto que acaba com os processos de demarcação de terras indígenas em função da mudança no marco temporal, e você veja, Luiz, que eles estão propondo que áreas que foram ocupadas de forma criminosa por grilagem possam ser regularizadas até 2014, em alguns casos até 2018. E no marco temporal para os povos indígenas, que estão aqui antes da chegada dos portugueses há milhares de anos, eles estão propondo que a regularização, a demarcação das terras dos povos indígenas seja apenas daquelas que já estavam ocupadas até a Constituição de 88. Veja que é 2 pesos e 2 medidas. Um outro reflexo, né, dessa postura do governo é em relação à questão do licenciamento, que eles estão propondo acabar com ele, né, em que o licenciamento vai ser uma exceção. A maioria será por autodeclaração. Agora, você imagina o que aconteceu em Brumadinho e Mariana, com todas as exigências. Agora, se é por autodeclaração, então realmente é o fim de qualquer processo de licenciamento. Isso é o resultado daquela fala. Aquela fala é em si mesma, aquela reunião, a denúncia de tudo que é antirrepublicano, porque o que foi dito pelo ex-ministro da Educação, na presença do presidente, do vice-presidente, no momento de tensão que era para cuidar dos vulneráveis, cuidar da saúde, pensar como prevenir para que a economia não entrasse
no caos que estamos vivendo agora, eles estavam tratando de como desconstruir, que é a estratégia do Bolsonaro, o que se conquistou ao longo de décadas na governança ambiental brasileira. Marina, a senhora citou um assunto e era justamente o que eu pretendia perguntar, sobre a barragem de Mariana e também de Brumadinho, ambas em Minas Gerais, e que nós sabemos bem recentemente, 2015 foi o rompimento da de Mariana, que já foi como se fosse um alerta, e 2019 veio a tragédia, e tem relato até de ser o maior acidente do século no Brasil, né, nesse nível de exploração de minério. Uma espécie de, podemos considerar que aquilo ali é uma espécie de retrato dos cuidados que o governo tem tido com o meio ambiente no Brasil, e que novas como essa, infelizmente, podem acontecer? Aquela era uma situação em que o Ministério Público já havia feito uma série de alertas para a empresa, para os órgãos responsáveis. O próprio órgão ambiental o tempo todo vinha fazendo alertas, a sociedade civil vinha denunciando todos os riscos que estavam postos em relação àqueles empreendimentos que iam suspendendo as barragens o tempo todo para o acúmulo de mais e mais rejeito do processo de mineração. E, digamos assim, o que estava sendo esperado e denunciado acabou, infelizmente, como uma tragédia para aquelas pessoas, mas como um crime para a empresa, aconteceu. É a negligência daqueles que não têm ética em relação à sociedade, não têm ética de gestão pública ou empresarial em relação aos próprios funcionários que tiveram suas vidas ceifadas, não tem respeito para com o meio ambiente, para com o patrimônio público, patrimônio histórico, como aconteceu no caso de Mariana e Brumadinho. E os prejuízos, nós sabemos, são alguns deles irreparáveis. Agora, se você tem uma situação daquela magnitude, num processo em que os licenciamentos, é uma licença dada pelo governo do estado de Minas Gerais, né, a licença para os empreendimentos de mineração, num contexto em que você tem que ter audiências públicas como parte da licença prévia, depois você tem uma licença para a instalação, depois você tem uma licença para a operação do empreendimento, ainda acontece o que aconteceu. Agora você imagina agora que eles estão propondo que o empreendedor simplesmente apresente uma declaração dizendo que ele está fazendo tudo em conformidade com a lei, e as autoridades públicas simplesmente vão acatar esse tipo de situação. Eu me lembro que quando eu era ministra do Meio Ambiente, teve até uma ação na Justiça em relação a uma hidrelétrica que não tinha feito a remoção de algo em torno de 700 a 800 famílias que ficariam na área de abrangência do lago, da área que seria inundável, porque eles queriam criar um fato consumado de que as pessoas saíssem sem que eles fizessem nenhum tipo de alocação e de compensação. E nós não concedemos a licença de instalação e de operação do empreendimento, e ficava aquela impressão, vai ter falta de energia. E eles entraram com uma ação na Justiça para que a Justiça nos obrigasse a fechar as comportas com as pessoas lá dentro. E a nossa decisão foi, então, a Justiça nos processe, porque nós não teremos como permitir que se comece a colocar água em cima de 800 famílias, para você ver o nível de ética empresarial que tem alguns, não estou generalizando, mas o órgão público tem que agir em conformidade com a lei. É por isso que eu digo, eles estão fazendo a corrupção normativa. Esse termo não é meu, esse termo é do delegado Pontes, ex-delegado da Polícia Federal, hoje aposentado, que criou o termo corrupção institucional e corrupção normativa. No governo Bolsonaro, a corrupção normativa, com a conivência do Congresso, está acontecendo. Você tem o crime, em lugar de combater o crime, para que eles fiquem em conformidade com a lei e os procedimentos legais, você muda a lei e os procedimentos
para que a sociedade e o país fiquem em conformidade com os criminosos. Isso é um absurdo. Foi isso que aconteceu na exportação de madeira para os Estados Unidos, em que o próprio governo americano fez a denúncia de que o Ministério do Meio Ambiente, o ministro Ricardo Salles e sua equipe mudaram a regra para a regra ficar em conformidade com o crime de exportar madeira de forma ilegal. Marina, na primeira... Desculpa, Luísa. Não, pode ir. Perdão, pode ir. Na primeira resposta, você citou o presidente da Câmara, o Arthur Lira, como um agente aí dessa questão contra as políticas ambientais. E tramita no Congresso, né, em regime de urgência, uma proposta de alteração em relação às áreas de proteção permanente localizadas às margens de rios, lagos e represas nas áreas centrais, nas áreas urbanas, melhor dizendo, né? Você tem acompanhado esse projeto em tramitação e qual a sua posição, sobretudo, pela questão do regime de urgência, o que resume o debate, tira esse debate, inclusive, das comissões de meio ambiente da Casa? Eu reitero que o presidente Lira assumiu, junto com o Centrão, o lugar da demolição do Salles, de passar a boiada na legislação ambiental brasileira. Hoje eles são operadores dessa agenda, tudo é de forma atropelada, em regime de urgência, atropelando o debate nas comissões, levando direto para o plenário, na estratégia do rolo compressor. E quando a gente olha para tudo isso, e ainda o governo tem um orçamento secreto, que é uma espécie de mensalão institucionalizado, porque foi aprovado no orçamento, na aprovação do orçamento, essa modalidade de um orçamento secreto, que o governo pode utilizar para o seu próprio fim, sem nenhum tipo de controle e fiscalização, e ele destina esses recursos para os seus aliados, para que votem de acordo com suas intenções de prejudicar o Brasil na democracia, no meio ambiente, em várias agendas. Então, essa demolição, ela conta com muitas ações. Essa proposta de reduzir as áreas de preservação permanente no ambiente urbano, ela traz as catástrofes para o cotidiano da vida urbana brasileira. Nós já tivemos aí no Rio de Janeiro situações terríveis em que perdemos milhares de vidas. Uma boa parte dessa população, ela é assentada em processos de ocupação, porque não tem política pública de moradia digna para as pessoas, não tem política pública de urbanização daqueles espaços que podem ser urbanizados e tratados adequadamente para que essas populações possam ficar com segurança. Mas se você abre para a especulação imobiliária, para os interesses daqueles que querem ganhar dinheiro em prejuízo da vida das pessoas, aí realmente você tem um caos. Porque as áreas que têm alta declividade, topos de morro, a margem dos córregos, algumas situações não tem como ter edificações. Essas áreas de preservação permanente, elas têm várias funções. A função ecológica para a proteção de mananciais, para a proteção de riachos, enfim, o tratamento adequado dos recursos hídricos, mas tem também a função em relação à retenção de solos, para que não se tenha processos de erosão, para que não se tenha processos de assoreamento e a proteção da vida das pessoas. E você não pode trocar vidas, não é, por propina, como se faz nas vacinas, e nem trocar vida por especulação imobiliária, para que, inclusive, edificações criminosas, como as que aconteceram aí no Rio de Janeiro, com vários prédios que foram abaixo, em prejuízo da vida das pessoas. Senadora, a senhora falou na resposta anterior, citou a crise hídrica que passa o país. A gente entrevistou aqui no Folha no Ar, no dia 23 de junho desse ano, o Benjamin Sixto, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior no governo Fernando Henrique Cardoso, e hoje presidente do Conselho Administrativo da Fundação Amazônia Sustentável, que é uma ONG que atua na floresta amazônica. E ele falando, fazendo uma analogia com os apagões que marcaram ali o segundo governo Fernando Henrique, em 1º de julho de 2001 e 19 de fevereiro de 2002, inclusive alguns apontam como um dos motivos para a própria eleição do Lula,
ele falou que a gente está correndo sério risco de repetir isso e que não há nenhuma política no governo federal que prepare o governo para enfrentar a questão da baixa das hidrelétricas e potencial repetição daquele episódio ali que marcou o governo Fernando Henrique, no segundo governo Fernando Henrique. Como é que a senhora vê a questão? É de altíssima gravidade, porque é a gravidade em relação ao que está causando essa crise hídrica que leva a que os reservatórios estejam num nível abaixo que prejudica o processo de geração de energia, se dá em função do problema das mudanças climáticas. Nós já estamos vivendo sobre os efeitos das mudanças climáticas. Aumenta a temperatura da Terra, há uma série de problemas e mudanças na conformação, né, dos processos de precipitação de chuva em várias regiões do mundo, e o Brasil é afetado duplamente pelo problema das mudanças climáticas, pelo El Niño, pela Laninha, e quando se juntam esses dois fatores, aí é altamente complicado para um país que tem a sua maior fonte de geração na base da hidroeletricidade com esses reservatórios. Por falta de aviso é que não foi. Há décadas se está avisando que os eventos extremos iam começar a acontecer se não freasse os processos de aumento da temperatura da Terra, e agora a gente vê o que acontece na Europa, o que acontece na China, o que acontece nos Estados Unidos e o que acontece no Brasil. Nós estamos vivendo um processo de descontrole em relação a fenômenos naturais que tinham uma conformação, um padrão, e que estão perdendo cada vez mais esse padrão. As consequências são enormes. Aumento da tarifa de energia é repassar para os produtos, para os preços. Isso eleva a inflação. Ter um apagão no meio de uma crise econômica, com desemprego, com tudo que está acontecendo, é aumento de desemprego, aumento de risco de abastecimento para alguns setores, prejuízo em todos os níveis. E, se você tem uma população que já está em situação de vulnerabilidade, saiu uma pesquisa agora que mais de 70% das famílias não estão tendo como pagar suas contas. Agora, você ainda soma tudo isso a um processo inflacionário, aí realmente você tem algo fora de controle. E o que o governo apresenta como alternativa? Mais termoelétrica, com uso de combustível fóssil, o que mais emissão de CO2, mais desmatamento, mais queimada, mais descontrole em relação à temperatura da Terra. Hoje a Amazônia já está emitindo gás carbônico, que antes ela pelo menos tinha um regime em que emitia, mas também havia um processo de sequestro desse carbono em função do vigor da floresta. Hoje nós já estamos num balanço praticamente negativo em relação à emissão e sequestro de carbono. Então, nós vamos ter um grave problema em relação à nossa matriz energética. Aí, se você me pergunta, tem solução? Tem solução. Qual é a solução? É a diversificação da matriz energética. A diversificação no Brasil é perfeitamente possível. Vocês aí têm o pessoal da COP, o professor Emílio Lavorred, uma série de pesquisadores que têm dado uma grande contribuição para esse debate, Roberto Kishinami, uma série de pessoas que sabem como deve se fazer para que a gente tenha uma matriz energética limpa, segura, diversificada, combinando a hidroeletricidade que já temos com energia solar, com energia eólica, com energia de biomassa, com geração distribuída, aonde cada região vai produzindo a sua energia, até para evitar desperdício. Agora, isso não são políticas de curto prazo. Você não consegue fazer isso em cima da crise. Desde o apagão, na época do Fernando Henrique, como você colocou, deveria-se ter um planejamento energético e a política energética brasileira não pode continuar como uma caixa hermeticamente fechada. E é isso que acontece. Foi aprovado, olha para vocês terem uma ideia, a participação de um representante da sociedade civil,
no Conselho de Política Energética, para pelo menos a gente ter ali o olhar da sociedade. Durante todo o governo em que eu fiquei, no governo do PT, eu insistia sistematicamente, quando a presidente Dilma era ministra de Minas e Energia, para que se convidasse o representante da sociedade, porque o conselho é todo chapa branca, e era uma recusa, e do setor empresarial tem, digamos, assento, né? Mas o governo recusava. Não, se vier alguém da sociedade civil, nunca mais se aprova um projeto de energia. Imagine se uma pessoa consegue, num conselho, inviabilizar a decisão, né, de uma série de conselheiros. No governo do Fernando Henrique não foi colocada essa pessoa, no governo da Dilma até hoje não foi colocada essa pessoa. Política energética que afeta a vida de todos não pode ser um processo fechado, autoritário, antidemocrático, que não há um debate, pelo menos um debate. E a sugestão da sociedade não era nem para ser um militante, era para ser alguém da comunidade científica que pesquisa sobre energia, que vai lá dar uma contribuição objetiva. Então, nós corremos o risco, sim, de um apagão, e isso, quando se junta ao problema do desemprego, ao problema das vulnerabilidades sociais, a tudo que está acontecendo no Brasil, realmente é algo que tem um potencial de crise inimaginável. Senadora, a senhora foi ministra do Meio Ambiente durante o primeiro e segundo governo Lula. Tivemos ministros do Meio Ambiente, por óbvio, antes, depois. Agora, me lembro muito uma frase, uma classificação do ex-presidente do Banco Central, novamente citando o governo Fernando Henrique, no governo dele, o Armínio Fraga, e é um economista, né? Mas ele falando que, logo no início do governo, em 2019, que a partir da assunção de Bolsonaro, a imagem do Brasil no mundo passou a ser questionamento da democracia como um todo e devastação da Amazônia. A senhora concorda com o Armínio Fraga? A senhora acha que essa é a imagem do Brasil hoje no exterior? Por quê? A imagem do Brasil no exterior é a imagem de um pária na agenda ambiental. Acho que eu fui uma das primeiras pessoas a fazer essa afirmação de que o Brasil iria para um lugar de pária ambiental, de um pária em direitos humanos e de um pária em relação à democracia. E isso em função de dados objetivos da realidade. Qual é a postura do governo em relação ao que está acontecendo na saúde pública brasileira? É a pior condução da pandemia. Nós temos hoje um processo que caminha para a perda de 600 mil vidas. Segundo as pesquisas e a opinião da comunidade médica, da comunidade científica, se o governo tivesse aplicado as coisas que vinham dando certo em outros países que viveram a situação de pandemia antes do Brasil, se tivesse feito investimento em prevenção, se tivesse feito um investimento na compra e aquisição de vacinas eficientes e de forma lícita, não com as propinas que eles estavam propondo, não ficando fazendo propaganda de cloroquina, nós teríamos evitado a perda de pelo menos 400 mil vidas. Essas mais de 500 caminham para 600 que tivemos. Então, é um pária em saúde pública, em cuidado com o seu povo. Essa realidade do Brasil se agrava na questão ambiental porque ele é um risco para o equilíbrio do planeta. Não por acaso, hoje, o problema das mudanças climáticas é colocado como um problema de segurança nacional para os americanos. A política climática do governo Biden ela é transversal ao governo inteiro. Eu me lembro que quando eu fui ministra, eu estabeleci diretrizes para a política ambiental, mesmo com todas as divergências que encontrava dentro do governo, mas eram 4 diretrizes: controle e participação social, política transparente. Tanto é que fui eu que criei o sistema DT, que coloca os dados do desmatamento abertos para a sociedade brasileira, para quem quisesse ver, sem esse negócio de ficar escondendo a realidade.
política com controle social, né? Apoio às atividades produtivas sustentável, fortalecimento do Sistema Nacional do Meio Ambiente e política ambiental transversal, perpassando a todos os governos. O presidente Bolsonaro, ele é um pária porque, na agenda ambiental, ele é um risco para o planeta. E o mundo inteiro, a China, os Estados Unidos, o Canadá, todo mundo está correndo atrás da União Europeia, o Reino Unido. O Reino Unido é um governo conservador, mas é um dos que tem um dos programas mais ousados para o enfrentamento da mudança climática, porque já está acontecendo, é uma catástrofe, pode prejudicar a vida. Na agenda ambiental, o mundo sabe que o Brasil tem um estoque de carbono na Amazônia que equivale a 10 anos de emissão do mundo inteiro. E se esse estoque de carbono é lançado na atmosfera, nós desequilibramos o planeta de forma tal que a gente chega a um ponto de não retorno. Mesmo que você pare tudo, já não tem mais o que fazer. Como ir na direção de um precipício e não tem mais como frear. Senadora, só para terminar esse bloco, a senhora é historiadora e é ambientalista. Esse governo é acusado por muita gente de ser um governo pré-iluminista, né, de querer a volta para um tempo onde o Estado e a Igreja tutelavam a moral do cidadão, né, uma coisa pré-Revolução Francesa, medieval. E a senhora foi ministra do Meio Ambiente e tivemos ministros antes da senhora, depois da senhora, mas nunca tivemos um ministro acusado de crime ambiental. É uma coisa inédita no Brasil, né? Como é que a senhora vê a pretensão pré-iluminista, digamos, desse governo, e como é que a senhora vê isso personificado no fato de ter um ministro do Meio Ambiente acusado pela Polícia Federal como criminoso ambiental? Nós temos um governo, você usa um termo sofisticado, pré-iluminista. Bolsonaro é um negacionista, é uma pessoa com uma visão reacionária, sem padrão em relação a direitos humanos, a meio ambiente, a políticas sociais, ao respeito à diversidade social, cultural, aos povos indígenas, é algo sem padrão. Nunca se teve uma situação com esse nível de postura anti-civilização. No caso do ministro Ricardo Salles, e ainda bem que o delegado Saraiva fez a investigação, ainda bem que o delegado Saraiva fez todo o investimento que deveria ser feito de investigar o próprio ministro. É a primeira vez que você tem uma ação dos órgãos de fiscalização e controle da própria Polícia Federal, dando conta de que você tem a apreensão de um dos maiores carregamentos de madeira ilegal feito em terra pública de forma criminosa, e o ministro se posta ao lado dos criminosos em lugar de dar apoio ao IBAMA, ao ICMBio, à própria Polícia Federal. E mais, às vésperas da cúpula do clima convocada pelo presidente Biden, o governo faz a exoneração do superintendente da Polícia Federal, que era o superintendente do estado do Amazonas, como retaliação ao fato dele estar punindo os criminosos. Então, o ministro Ricardo Salles saiu do governo porque ele ficou insustentável, porque ele foi denunciado não só pelo delegado Saraiva, mas pelo governo americano. Como é que você mantém um ministro que não tem como conversar com um país importante, como é o caso dos Estados Unidos, porque tem um processo na justiça porque tentou burlar a lei para fazer uma exportação ilegal de madeira. Então, é a primeira vez. Em diferentes governos, né, você teve dificuldades. Uns governos fizeram mais, outros fizeram menos, uns apoiavam mais essa agenda, outros menos, mas nunca se teve um ministro antiambientalista. Foi a primeira vez que tivemos um ministro antiambientalista. Ele ficou do lado das pessoas que tocaram fogo nas viaturas do IBAMA, do ICMBio, no estado de Rondônia. Foi para Rondônia para se solidarizar com os criminosos. Ele ficou do lado dos madeireiros ilegais. Quando ia ter uma operação da Polícia Federal
na terra dos índios Mundurucus, para combater o garimpo ilegal, eles fizeram uma visita na região falando que ia ter operação. É claro que os criminosos iam embora. E isso atrapalha o trabalho do IBAMA, expõe as equipes a situações de violência. Então, é algo sem padrão. O governo Bolsonaro é incompetência, mas é também uma estratégia. O que ele quer é voltar para uma economia do início do século XX, sem regra, os grandes projetos de mineração, de exploração de madeira, de pecuária ilegal, de grandes rodovias, de hidrelétricas, que vão inundando tudo, e ainda diminuir as terras dos povos indígenas, as unidades de proteção. Quando eu fui ministra, nós conseguimos fazer uma redução de desmatamento em 83% durante quase uma década, com o plano que foi feito durante a minha gestão, o Plano de Prevenção e Controle do Desmatamento da Amazônia. Esse plano, se ele for reimplementado, se o vice-presidente de fato quer enfrentar o problema, ele tem que reimplementar o plano, fortalecer as equipes do IBAMA, do ICMBio, levar em consideração os alertas que são feitos pelo Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real, que foi criado durante a minha gestão, e recuperar o orçamento, as equipes técnicas dos órgãos de fiscalização e controle. Com isso, o desmatamento cai. Agora, o desmatamento cai por ação de comando e controle, mas também é preciso que se coloque algo no lugar. E aí você tem que ter infraestrutura para o desenvolvimento sustentável, você tem que dar apoio para que a pecuária ou qualquer que seja a atividade seja feita em bases sustentáveis, e a Embrapa tem tecnologia para dobrar a nossa produção de grãos sem precisar derrubar mais uma árvore. É o Programa Agricultura de Baixo Carbono. O problema é que o Programa Agricultura de Baixo Carbono, dos 230 bilhões do Plano Safra de 2020 e 2021, recebe apenas 1% dos recursos. A outra parte do recurso, 99% dos recursos, vai para a agricultura predatória. Então, desse jeito, a gente vai continuar, sim, sendo um páreo ambiental e vai continuar sendo o país que vira o problema quando é o país da solução. Quando eu fui ministra do Meio Ambiente, o Brasil foi responsável por mais de 80% das áreas protegidas criadas no mundo, de 2003, quando eu entrei, até 2008, quando eu saí. Do governo Bolsonaro, menos de 3 anos do governo Bolsonaro, nós já somos responsáveis por 1/3 das florestas virgens que foram destruídas no mundo. Bom, Marina, como a senhora sabe bem, esse tema de meio ambiente dá mais de um programa, né, inteiro. O tempo passa muito rápido, são 7h42, a gente precisa fazer uma pausa rápida aqui, vamos ao intervalo comercial, a gente volta a seguir e vamos falar com você sobre o voto evangélico, o histórico de fake news também, o histórico, né, de fake news nas eleições de 2014, 2018, e se for seguir o fio aí, né, pelas informações que a senhora traz e pelos fatos, a gente faz um programa só de meio ambiente. Aqui mesmo, o Arnaldo, que não é? O Arnaldo, que é sanjoanense, atafonense, o Aloísio, que é adaptado lá também, é morador praticamente de Atafona, já foi mais, né? Temos aqui o Avanço do Mar também, tem uma série de coisas para falar, mas a gente tem que aproveitar o tempo e tentar, né, de fazer um mix aqui de assuntos o máximo possível e aproveitar a presença da senhora. Vamos a um rápido intervalo, então você continue acompanhando o Folha no Ar, primeira edição. Voltamos a seguir com a Marina Silva, ex-senadora, ex-ministra do Meio Ambiente do governo Lula, conversando ao vivo aqui conosco, também candidata à presidência da República em 2010, 2014 e 2018. Continue ligado. Folha no Ar tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar e Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015.